Adolescentes, essa foi a deixa para vocês, tá? Até mais tarde. Muito bem. Hoje o nosso tema, ainda no grande tema de Igreja de Cristo, vai ser quanto à igreja como conquistadora do mundo. Como conquistadora do mundo. E aí eu separei aqui uma introdução um pouquinho diferente para nós. Uma introdução onde nós vamos ver alguns grandes conquistadores e então vamos poder comparar essas conquistas com a conquista da igreja. Vou começar com o menor e vou para o maior. Muito famoso, um camarada que alguns mais próximos certamente chamavam de Adolfinho. Conquistou a maior parte da Europa, quase inteira. Foi responsável pelo maior genocídio da história que nós sabemos. Então controlou praticamente toda a Europa e o norte da África. Aí eu vou dizer a extensão para vocês, fica difícil da gente entender, porque é algo muito grande. Mas em comparação com os outros, nós podemos ver a diferença. A extensão desse grande império, se podemos chamar assim, de Hitler, foi de 3.548.300 km². Então, mais de 3 milhões e 500 mil km². Em segundo lugar, então, nós temos um camarada que se chama Alexandre o Grande conquistador, não é? Ele expulsou os persas dali onde hoje nós temos a Turquia. Ele ganhou a costa do Mediterrâneo ali, onde nós conhecemos um pouco melhor o mapa, porque tem Israel ali no meio, né? Quando nós lemos a Bíblia, Israel está por ali, toda aquela costa, e chegou-se até o Egito. Boa parte do Oriente Médio ele conquistou, e ainda o comecinho ali da Ásia, o oeste, né? A Ásia mais para cá. Então, se Hitler ganhou mais de 3,5 milhões de km², Alexandre o Grande ganhou 5.646.200 km². Então, mais de 5 milhões e meio. Tudo isso, é claro, com o preço de muito sangue, não é mesmo? Certamente. E aí, em primeiro lugar, disparado, sem comparação, nós temos um camarada chamado Gengis Khan, um grande mongol que nós vemos na história. Ele uniu as tribos ali da Mongólia e dominou quase tudo, desde a Ásia, desde a China, até o comecinho ali da Europa. Conquistou tudo, saiu levando todas as coisas. Alguns ainda apontam que a diferença entre as conquistas de Gengis Khan e desses outros, e mais alguns outros exemplos, é que Gengis Khan costumava sair pegando tudo, mas não tinha aquele cuidado de fato, sabe? De aquele ali é o meu país. Ele até podia certamente cobrar algum dinheiro dessas pessoas, mas não tinha aquele controle como nós vemos de Roma, por exemplo. Mas enfim, ele tendo apurado a técnica de montar a cavalo com arcos e sendo assim também com seu exército, dominou o que alguns estudiosos dizem ser 1/3 da população mundial do seu tempo. Já pensou? 1/3 da população mundial estava sob os domínios de Gengis Khan. Então a primeira extensão foi aproximadamente 3 milhões e meio. A segunda, de Alexandre, praticamente 5.600.000. E aí agora Gengis Khan tomou 12.857.400 km². Que homem poderoso, hein? Já pensou? De Ásia até o comecinho da Europa era tudo dele. Tudo dele. Vamos voltar um pouco. Hitler, certamente representando a Alemanha. Podemos olhar agora o tamanho da Alemanha, apesar de ser uma grande potência, não é? Mas passando por algumas dificuldades por simples chuvas. Vocês viram nas últimas notícias os alagamentos que tem tomado lá a Alemanha? Um país de primeiro mundo, coisa fina mesmo. Algumas chuvas a mais e vai tudo literalmente por água abaixo. Nós temos então Alexandre o Grande, podemos pensar na Macedônia. Queridos, sejam sinceros, alguém sabe onde fica a Macedônia? Complicado, não é? Então, apesar da sua extensão gigantesca, com a sua morte, a coisa passou
e como os queridos responderam, de fato, onde fica a Macedônia, não é? Gengis Khan, nosso último exemplo. Alguém consegue me dar algum exemplo quanto a alguma evolução ou algo de bom que a Mongólia tenha feito para o mundo? O que a Mongólia produz? Talvez onde que ela fique exatamente? Aí o pessoal pode dizer, fica perto da China, que eu sei que eles tinham briga. Fica, mas onde exatamente? Onde eu quero chegar? Esses impérios foram grandiosos, terríveis, poderosos. E hoje? Onde estão? Certamente que, por exemplo, a Macedônia perdeu muito das suas terras. A Mongólia, então, nem se fale, não é? É apenas um pedacinho de terra onde as pessoas ainda vivem de forma nômade, inclusive. Então elas vivem em tendas. Já pensou? Em pleno 2021? Pois é. Mas vamos lá para Efésios capítulo 6, verso 12. Isso daqui é apenas para ilustrar para os irmãos acerca de algumas conquistas seculares. E aí lá nesse texto de Efésios capítulo 6, nós vemos acerca da armadura de Deus, não é? Certamente para sair para uma grande conquista nós precisamos de uma boa armadura, não é mesmo? E aí, logo depois de falar acerca quando ele começa a falar acerca dessa armadura, ele dá a razão do que devemos nos revestir dela. Por quê? Verso 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esta é a nossa luta. Certamente será difícil encontrar nos livros, muito embora isso tenha acontecido de fato, o domínio da igreja sobre alguns locais, né? Eu não estou falando deste domínio que aconteceu há vários anos atrás. Nós vemos a Igreja Católica tendo dominado boa parte do mundo, inclusive sendo proprietária de muitas terras mesmo. Mas não é essa conquista que eu quero falar com vocês hoje. Mas para os olhos humanos, o mundo ele pode parecer muito mais atrativo do que a igreja. Imaginem só essas grandes conquistas. Imagina ter o poder que Gengis Khan teve no seu tempo. Poxa vida, isso nos dá até um brilho nos olhos, né? Quanta riqueza! Certamente tinha tudo o que queria. Vamos pensar na riqueza, nos prazeres, até mesmo quanto, numericamente falando, o mundo é maior do que a igreja. Se nós fôssemos pensar apenas quanto a pessoas, se isso fosse uma batalha física, seria difícil para a igreja, né? Certamente seria muito complicado. E o mundo, ele parece oferecer tanta sabedoria que enquanto o mundo oferece a sua sabedoria, a igreja, como diz a própria Escritura por meio de Paulo, ela prega a loucura do Evangelho, que de fato é loucura para o mundo, não é? Parece então que nós temos alguém muito poderoso, aqueles que não são de Cristo, eu digo mundo, aqueles que não são igreja. Nós temos alguém muito poderoso, muito rico, muito sábio, contra alguém que prega loucura, que por vezes não é tão rico assim, nem tão numeroso. Mas no fim das contas, quem é que Deus escolhe? Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 1. Versos 26 ao 29. Quem achar pode ler, por favor. 1 Coríntios 1, 26 ao 29. Irmãos, preparai, pois, a vossa vocação, visto que não fomos chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimentos,
engraçado como parece que Deus faz tudo ao contrário, né? Então ele não escolhe os mais sábios, os mais poderosos, os nascidos, alguns poderiam dizer aí no berço de ouro. Quer dizer que essas pessoas não possam ser salvas por Cristo? Podem, mas o que Paulo está falando aqui normalmente ele chama. E o porquê? Então ele chama pessoas mais fracas, aquelas que não são, exatamente para que ninguém se vanglorie, para que ninguém pudesse dizer, não, mas isso é porque, olha como eu sou sábio, eu sou muito inteligente, poxa vida, como é que Deus não ia me escolher? Ou então, olha só o tanto que eu posso fazer para a conquista da igreja, eu tenho muito dinheiro, se quiser eu ajudo todo mundo aí. Então ele escolhe as pessoas, poderíamos dizer, que são menos, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E aí podemos lembrar daquele cântico, que de fato nós somos como que um exército de pessoas meio fracas, um pessoal meio até estranho assim, enquanto que o nosso general é Cristo. Ninguém vai se vangloriar. Quando nós ganharmos a guerra, essa grande guerra que há entre a igreja e o mundo, que não é uma guerra física, a gente não vai poder dizer, também, olha só esse exército maravilhoso que a gente tem aqui, só a nata da sociedade. Não vai ser por isso, vai ser porque Cristo é o nosso general, porque Ele está à nossa frente. Então essa pequena, e podemos até dizer como que louca, no sentido que Paulo fala, igreja, ela está diante desse mundo grandioso, que tem muita imponência, né? Imagine só todo esse mundo poderoso, os seus governos, os seus exércitos, a sua organização. Mas diferente do que poderia parecer, a igreja de fato está conquistando este mundo. E a vitória, ela só não está próxima, ela também é certa. Não devemos olhar apenas a vitória como algo que de fato está acontecendo, apesar de estar, mas tendo a certeza de que nós venceremos, nós conquistaremos o mundo. Nesse grande embate da igreja e o mundo ao longo dos séculos, nós podemos ver várias formas de ação da nossa igreja. Várias formas. Ao longo do tempo, de tempos em tempos, as coisas parecem que vão mudando. Então, nós temos mais antigamente um tipo de ação da igreja para com o mundo diferente do que nós temos hoje, por exemplo. Por vezes, ao invés de estar na ofensiva, a igreja se conteve na defensiva. Imaginem só, que nós vamos então para uma grande batalha, e essa batalha é uma batalha com armas de verdade. Não estou mais falando agora da conquista da igreja, tá? Uma grande batalha com armas e tal. E aí, a gente, por alguma razão, já tem a certeza de que nós vamos vencer. Não, nós vamos vencer. É uma certeza. Tem razão da gente ficar na defensiva? Vocês vão vencer a guerra. Vamos ficar aqui esperando então? Vamos logo, vamos vencer esse negócio, vamos acabar com isso. Porque a nossa batalha é exatamente essa. Por que ficaremos na defensiva se nós já temos certeza da vitória? Medo? Um receio? Vergonha? Podem ser muitas razões. Mas o pior é que por muito tempo, ao invés de buscar conquistar o mundo, a igreja procurou fugir dele. Então é aquela coisa de isentar-se, sabe? Nós bem sabemos que não basta deixar de fazer o errado, mas em sabendo o que é certo e não fazendo, já estamos errando. Então eu separei aqui uma história para vocês da mitologia, para a gente pegar também uma ilustração legal, e a gente vai sabendo algumas histórias que existem por aí. Vejam, é mitologia, viu gente? É apenas para ilustrar a coisa toda aqui. A mitologia grega, ela conta que existia uma ilha de sereias, que era muito temida pelos marinheiros, né? Era comum de que os barcos que passassem ali próximos não voltassem. Os marinheiros ouviam o canto das sereias, iam lá ver o que estava acontecendo, apaixonados por aquelas vozes, e eram mortos. Lembrando, isso é apenas mitologia. E aí nós temos a atitude de Odisseu e Orfeu. Odisseu, o nosso primeiro exemplo, ele
ao ver que estava se aproximando de lá, levado pelos ventos, dessa ilha perigosa, ele disse para o pessoal que estava remando ali nos barcos, que eles pingassem cera no ouvido para que não ouvissem a canção no seu ouvido também. Então passou por ali são e salvo, não ouviu o canto das sereias. Um segundo exemplo é esse tal de Orfeu. Segundo a mitologia, tocava muito bem a sua lira. E então Orfeu, ao deparar-se, entender que estava também se aproximando daquela ilha com seu barco, ele opta por fazer uma bela de uma canção que chame mais atenção do que o canto dessas sereias. Por que é que eu estou contando essa história estranha para vocês? Nessa comparação, a ilha seria o mundo e as coisas que nos chamam a atenção, que nos fazem querer pular na água e chegar até lá. A primeira opção seria então a de colocar as mãos no ouvido e não querer saber o que o mundo tem a dizer. Vamos nos isentar, vamos ficar aqui quietos, surdos e certamente também mudos acerca do que o mundo tem dito e tem feito. A segunda opção é: o mundo ele tem as suas tem aquelas coisas que chamam, que nos atraem, tem os seus atrativos, mas vamos fazer melhor, vamos apresentar o que nós temos de melhor, que sabemos que temos. Aqui eu preciso fazer uma ressalva de que, quanto ao pecado, queridos, nós não lutamos contra ele. Se o exemplo aqui fosse acerca de pecado, o negócio é pingar cera no ouvido e sai correndo. O que eu estou falando aqui é acerca do mundo, das pessoas que estão no mundo, que estão morrendo no mundo, que ainda não conhecem a Cristo Salvador. É acerca disso. Se o pecado bate a porta, você não vai lá e falar: isso daqui eu resisto. Lembrem-se, basta estar de pé para cair. Esse é um exemplo interessante, porque alguns podem dizer: não, esse pecado, essa questão aqui, para mim é tranquilo. Queridos, para cair basta estar de pé. O pecado apareceu, corre, pinga cera no ouvido e sai fora. Mas eu estou falando quanto a nossa, aquilo que nós devemos fazer, a missão que nós devemos fazer, entendem? Então não se confundam. Se o pecado aparece, a atitude é de fato de não olhar, de não ouvir, se possível. Mas quanto à conquista do mundo, a atitude deve ser a segunda, de mostrar o que há de melhor em comparação quanto a este mundo. Alguns irmãos quer dizer alguma coisa ou está tudo bem? Está tranquilo por aqui? Parece que está tranquilo, vamos lá. A igreja ela deve prezar por fortalecer os que são parte de si, os que estão nela. Nós devemos prezar por cuidar uns dos outros, mas também por sermos ouvidos pelos que não são igreja. E nós já temos falado algumas vezes sobre isso, mas vale bater nessa tecla. Nós deveríamos ser uma igreja simplesmente dentro das nossas portas? Então a gente se reúne aqui de domingo, quarta-feira tem a reunião de oração também, né? Tem EBD de manhã, no domingo, à noite tem o culto, e a gente fica aqui, a gente fala entre a gente. Isso é bom, isso é importante, mas não é só esse o trabalho da igreja. Não é. O trabalho da igreja é também de ir para fora das suas portas e pregar o Evangelho. E mostrar, como no exemplo, de que há coisas tão belas e mais belas do que há no mundo, e melhores. O foco da igreja então deve ser o seguinte: que todos dobrem seus joelhos perante o Senhor e andem em obediência a Ele. Como nós faremos isso se estivermos encolhidos aqui no nosso cantinho? Alguém tem uma solução para isso? Não tem, né? Nós temos que ir e pregar, nós temos que ir e falar, ir e fazer a diferença. Vamos seguir mais um pouquinho, ler alguns textos onde a Escritura fala da evangelização como uma batalha, como na comparação que estou fazendo com os irmãos, como uma conquista de fato. Vamos lá para Isaías, capítulo 53. Isaías 53, verso 12, o último versículo do capítulo. Isaías 53, 12.
capítulo 53 de Isaías é bem famoso porque é uma clara referência a Cristo, né? Tanto tempo antes dele haver nascido como homem, tanto tempo antes dele haver sido crucificado, ser ferido e oprimido pelas nossas iniquidades, o profeta Isaías já falava acerca disso. Mas nós vamos lá para o finalzinho, verso 12, que diz assim: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, falando de Cristo, e como os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então a vitória de Cristo ali na cruz, a qual o Isaías 53 faz referência, ela é descrita, essa vitória é descrita em seguida como um repartir de despojos. O que é um despojo? Quando uma nação antiga ia para a batalha, ela ia conquistar uma determinada aldeia ou determinada nação e recolhia o que aquela nação tinha de riquezas. Então imagine que ela tivesse muito ouro, muita prata ou panos que fossem raros naquela época, enfim, talvez até os animais também, talvez não, certamente os animais também. E aí imaginemos que nós temos alguns generais de guerra, ou até mesmo entre os soldados, podemos pensar em umas alianças, né? Algumas nações que se uniram, seja pessoas, generais, ou o próprio exército, ou essas nações, dividiam entre si os despojos. Então nós vemos aqui a referência de uma grande vitória, onde Cristo agora, ele pode repartir os despojos, o que? Derramar sobre nós a salvação que ele conquistou, a vitória que ele conquistou lá na cruz. Agora vamos um pouquinho mais lá para frente, Efésios capítulo 1, verso 20 e 22. Ainda sobre não mais especificamente sobre a morte, mas agora sobre a ressurreição de Cristo, que Deus fez, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Acima, Efésios 1, a partir do 20 ao 22. Agora o 21. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Olha a gente aí, precisava? Não precisava. Vamos para o 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos lembrar do que eu falei lá no começo? Quantos quilômetros quadrados? Milhões, né? O Gengis Khan, 12, se eu não me engano, né? Deixa eu confirmar aqui. Mais de 12 milhões de quilômetros quadrados, isso, quase 13. Muita coisa. Quando nós voltamos para a igreja, que é a plenitude de Cristo, que coisas Deus Pai colocou sob o domínio, sob a conquista de Cristo? Veja lá, 22. Ele pôs o que debaixo dos pés de Cristo? Todas as coisas. Diferente do domínio de Gengis Khan, que foi da China, do Mar da China até o começo da Europa, o domínio de Cristo é sobre todas as coisas. Diferente do domínio, vamos falar acerca da questão política, onde Gengis Khan costumava deixar as coisas meio que a Deus dará, Cristo controla todas as coisas. E até mesmo vamos pensar no sol que nasce toda manhã. Isso é porque Cristo controla todas, porque Ele tem domínio sobre todas as coisas. Isso não seria possível se Cristo, o nosso Rei, não fizesse. Então nós vemos que Cristo é Rei. Ele é Rei sobre tudo e sobre todos. Tudo e todos. Sendo assim, Cristo deve reinar sobre a nossa vida e sobre também todas as esferas da nossa vida, não é mesmo? Se nós temos algum grande conquistador que dominou tudo, vencendo, apesar dessa vitória ser um pouco diferente, não é? Ser pela morte e em seguida a ressurreição, ele conquista não apenas a terra como um todo, não conquista apenas
pessoas no sentido de que ele é rei sobre essas pessoas, mas em todas as esferas da vida. Como assim esferas da vida? Há grandes discussões entre algumas pessoas que vão dizer, por exemplo, até que ponto o governo pode interferir na minha vida. Nesse sentido, nós entendemos algumas esferas. Será que o governo ele pode interferir? Imagina a esfera aqui, governo. O governo deve controlar o quê? Talvez a escola deve dar boa educação para o povo, não é? Saúde, alguns até vão discordar disso. Deve dar saúde, deve dar educação. Mas é papel do governo cuidar da família, no sentido em que é o governo quem educa as crianças ou são os pais? Quem deve educar as crianças, meus irmãos? Os pais são responsáveis, é claro, não é? Temos algumas exceções. Mas, então imagine que a esfera governo está então, nesse sentido, não está tocando a esfera da família, correto? Mas Cristo é rei sobre a esfera do governo e rei sobre a esfera da família. Então, se nós analisarmos essas coisas acerca da esfera, vamos observar então a religião. Pegando como exemplo de novo a esfera do governo, ele deve então dar pitacos ou regulamentar a religião? Certamente que não. Claro, se a religião foge acerca da questão criminal, por exemplo, aí o Estado tem poder. Aí o Estado pode entrar nessa questão. Mas são esferas diferentes. E embora sejam esferas diferentes na nossa vida, Cristo é Senhor sobre todas elas. A igreja, ela é então a serva deste grande dominador, deste grande rei, que é rei sobre tudo e todos. Vamos lá, finalzinho, Apocalipse capítulo 1, o verso número 5 apenas. Apocalipse 1, 5. Quem achar pode ler, por favor. Esse último título, ele é o que sobre os reis da terra? Soberano dos reis da terra. Então, se há algum poder entre esses reis, as coisas mudaram um pouco, então vamos falar sobre esses governantes. Cristo é soberano sobre todos eles. E aí o verso 6, muito famoso, a gente vez ou outra fala dele. Nesse sentido é que nós vemos também, aliás, vamos terminar o 5, tem um pedacinho, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, soberano dos reis da terra, nos libertou do nosso pecado. Vamos para o 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele nos constitui como reino. Soberano sobre quem então? Sobre nós também, é claro, não é? Não fugimos dessa de forma alguma. Pelo contrário, né? Não fugimos, nós nos alegramos nisso. Acerca desse sentido de que Cristo é o grande rei, nós podemos falar um pouco também sobre a vinda do reino. Lembrem que quando nós lemos o Evangelho, nós vemos algumas coisas um tanto diferentes acontecendo. Diferente do que acontecia no Antigo Testamento e do que acontece um pouco mais lá à frente nos livros mais antigos do Novo, embora aconteça também. Mas diferente da nossa época, certamente. Como por exemplo, parece que em todo lugar que Jesus passava, aparecia um ou outro demônio, não é mesmo? Nós vemos muita expulsão de demônio nos evangelhos, enquanto Cristo está ali. Nós vemos muitas curas, muitos outros grandes milagres. Mas por quê? Por que será que era importante que acontecessem todas essas coisas? Lembremos, o diabo serve a Deus, ele não pode fazer nada que não seja permitido pelo Senhor, né? Embora o Senhor não se contamine nessa maldade. Então, por que será que neste tempo
o Senhor, Deus permite que haja tantas possessões demoníacas, por exemplo? Exatamente para mostrar que o reino chegou. O grande rei estava entre nós. O grande rei estava entre nós, e então quando os demônios aparecem, alguns até ao olhar para ele dizem: ah não, mas até aqui, deixa a gente livre. Pede para expulsar, por exemplo, na manada de porcos, não é? Nós vemos muitas curas, muitos outros milagres. Por que tantas curas? Para mostrar que o verdadeiro evangelho, aquela boa notícia que vinha sendo pregada, vinha sendo apontada há tanto tempo, chegou. É Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que então hoje nós devamos ir e expulsar demônios. Se ele apareceu, expulse, não é? Nós não devemos então ir e fazer grandes milagres ou curas, mas nós devemos mostrar que o reino chegou e está aqui. Ora, nós vemos que tanto Cristo como os apóstolos tinham qual forma de mostrar que aquele era o verdadeiro evangelho? Isso, os milagres. Como nós mostramos que este é o verdadeiro evangelho? A palavra de Deus. Pregando a palavra de Deus. E fazendo milagres? Pregando a palavra de Deus. Se por meio de nós Deus quiser fazer alguma coisa, que faça. Mas Ele nos chama para pregar. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Não ide por todo mundo e expulsar todos os demônios ou curar todos os enfermos. Não. Pregar o evangelho. Certo? Então, o nosso trabalho, assim como Cristo veio e também pregou, é claro, Ele não simplesmente fazia milagres. Nós vemos em Atos também que os apóstolos faziam milagres, mas eles pregavam horas. Nós então devemos ir e pregar para mostrar que esse reino já está aqui e que o grande rei vai voltar. Parte final da nossa aula, nós vamos ver que a vitória ela é futura, mas é também presente, já está aqui, já é parte do nosso tempo. Porque assim como na consumação Cristo ele vai vir como o vencedor, veja que por um sopro ele vai vencer o grande inimigo. Essa vitória também é da igreja, porque ele é o cabeça da igreja. Essa vitória também é nossa. Todavia, a vitória já é algo que está acontecendo, porque de fato, muitas vezes, alguns são tentados pelo pecado do mundo e acabam cedendo, não é? Então, como é que a gente está dizendo que a vitória já está aqui entre nós já vencemos? Porque nós podemos ter a certeza de que há segurança na eventual vitória sobre o pecado. Vamos lá para Filipenses 1, verso 6, que a coisa vai ficar mais clara. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos voltar um pouquinho para 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. 1 Coríntios 10, 13. Aqui nós vemos um conforto e um desafio muito grande, queridos. Pensando nesse embate entre nós e o pecado, nós não devemos cair no erro de pensar que nós podemos sofrer uma tentação que não possamos resistir. Então isso vai mostrar pra gente, opa, Deus está cuidando de mim, eu posso resistir a toda e qualquer tentação. Mas traz um outro problema também, exatamente esse, que a gente não pode dizer, mas a culpa não foi minha. Poxa, olha só o que aconteceu, olha só o que fulano fez, olha só o que me foi oferecido. Essa desculpa não cola quando a gente vê o que Paulo diz aí em 1 Coríntios 10, verso 13, que é assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, o quê? Além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação,
nos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Tá vendo como não cola mais essa história? A gente tem que reconhecer, né? Pecou, foi tentado e caiu, foi culpa minha. Não dava para resistir. Ué, como não? Será que Deus falhou nesse momento? Será que essa tentação aí, Deus não proviu o livramento? Certamente que Ele provê, sim, né? Mas não apenas isso, senão que nós somos de fato vitoriosos sobre o pecado também. Porque embora nós sejamos falhos, pecadores, nós fomos perfeitos e santos em Cristo. Isso já é agora. Isso será certamente de forma maior quando Cristo voltar. Nós recebemos o corpo glorificado, mas isso já é agora. Por quê? Por meio da graça nós fomos sepultados com Cristo. Isso mostra que nós fomos também mortos para o pecado. Romanos 6, 4 e 6 diz assim, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Essa é a maravilhosa justificação de Cristo por nós. Nós somos pecadores, falhos. O salário do pecado é a morte. Nós devemos fazer o que então? Morrer. O que nós merecemos? O inferno, morte eterna. Nós devemos pagar com a nossa própria vida. Então seria Deus injusto em dar uma outra pessoa no nosso lugar? Não, porque não é simplesmente uma pessoa como também Deus. E porque não é só Ele quem morre, como nós também, nós somos sepultados na crucificação de Cristo. O velho homem morreu. Aquele velho homem pecador já não é mais. Somos nova criatura. Vamos lá para 1 João 5, verso 4. Entender que vitória é essa. Que grande vitória maravilhosa é esta. 1 João 5, 4. E esse é o versículo que nós vamos ler ao final, tá bom? 1 João 5, 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Alguém pode perguntar, mas o que é fé? O que será que é fé? Vamos dar uma resposta bem bíblica? Vamos lá, Hebreus 11, 1. Esse texto é importante dos irmãos sempre saberem. Hebreus 11, 1 diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Nós não conseguimos enxergar, nós não temos ainda a nossa frente evidente, patente, mas nós cremos. E a nossa fé que vence o mundo. A certeza de que o Senhor nos dá a condição de vencer a tentação. A certeza de que a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. Isso nos dá, é isso que vence o mundo, a nossa fé. Vamos aproveitar que estamos aí em Hebreus capítulo 11 e fazer uma comparação entre os versos 33 e 34 e os versos 35 até o 37. Então, basicamente, a gente vai ler 33 e 34, depois o 35 ao 37 de Hebreus 11. Nós temos aí a galeria da fé, né, chamada assim. E aí lá no final, por que nós vamos fazer essa comparação? Porque o 33 e 34 fica evidente a vitória que esses irmãos tiveram por meio da fé. Mas do 35 ao 37 é uma coisa meio estranha. É uma vitória que eu acho que é complicado. Vamos ver aí. 33 e 34 diz assim: os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza
tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Queridos, isso não é uma vitória muito evidente? Puxa vida, já pensou fazer isso tudo? Que coisa maravilhosa, não é? Mas, se nós parássemos por aí, a teologia da prosperidade, por exemplo, parece um tanto quanto correta. Olha só, o que a fé pode fazer. Vocês estão vendo o que a fé faz com as pessoas? Vamos continuar o texto para entender que do 35 ao 37, isto também é a vitória por meio da fé que alguns dos nossos irmãos conquistaram. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Agora sim, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Ainda diz que é o homem dos quais o mundo não era digno, verso 38, errando pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Se a gente ficasse só com os 2 primeiros versículos, estava bom o negócio, né? Mas a questão é que Deus não chamou a gente para isso. Pode ser que seja o nosso caso, como foi o de alguns? Pode ser, glória a Deus por isso. Mas talvez seja o segundo. Glória a Deus por isso também. Assim como os primeiros estão ali na galeria da fé e são descritos, os últimos também. A história do mundo que está sob o comando do nosso Deus, ela por vezes se mostra de uma forma a igreja, por vezes se mostra de outra. Então, quer seja pelo que parece muito bom, quer seja pelo que parece muito ruim, a vitória por meio da fé, ela é nossa. E por vezes, o ser renegado pelo mundo, como é o caso desse segundo grupo que nós vimos, é inclusive evidência da nossa vitória. Veja, ser renegado pelo mundo, por vezes, é evidência da nossa vitória. Romanos 8,37 diz assim: em todas estas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores. Já pensou que coisa maravilhosa? Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos concluir e encerrar então a nossa aula de hoje. Antes, alguém tem alguma dúvida aí? Está tudo bem? Estão meio quietinhos hoje? Seguimos então. Primeira coisa, nós não devemos deixar o mundo, a questão de não negligenciar, não colocar a cera, tampar o ouvido com a cera, né? Não devemos deixar o mundo, mas vencer, assim como Cristo venceu e com ele. João 16,33 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Cristo poderia ter dito: se escondam. No mundo não precisa ter aflição não, rapaz. Poxa, eu vim salvar vocês, vocês não estão tendo aflição aí, por quê? Ele falou alguma coisa assim? Não, né? Diferente. Lá em Hebreus nós vamos ver que o próprio Cristo aprendeu pelas coisas que sofreu. Quem sou eu então? Puxa vida, aproveitar que estamos aqui em Hebreus, vamos ver esse texto. Hebreus 5:8. Embora sendo filho com letra maiúscula, é o Cristo, aprendeu a obediência pelas coisas que... Como é que você acha que você vai aprender a obediência, meu irmão? Minha irmã? O próprio Cristo, sua humanidade, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Como que a gente vai aprender? Pois é. Segunda coisa, concluindo finalmente, está lá em 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Parece que a vitória que a igreja prega, vou reformular, a vitória que a igreja prega pode parecer para o mundo como derrota, não é mesmo?
Como assim, cerrados ao meio, mortos a fio de espada? Isso é vitória onde? A questão talvez esteja no que nós vemos quando Paulo fala acerca, por exemplo, do contentamento. Com o que o mundo se contenta e com o que a igreja se contenta. O mundo certamente vai se contentar, se por um acaso chegar a isso, com muito prazer, muito dinheiro, muitas festas, muito de coisas que parecem boas. Contentamento para a igreja e para o cristão é fazer a vontade de Deus. Mas quais são as consequências de fazer a vontade de Deus? Podem ser muito complicadas, mas o nosso contentamento está em saber que estamos fazendo a vontade de Deus. Por isso, queridos, eu trouxe essa comparação entre nós como igreja e o mundo, nós conquistando essa igreja, este mundo, certo? Então eu vou orar para a gente encerrar aqui. Se alguém tiver dúvida, por favor, alguma observação também, fique à vontade. Lembrando que é 1 João 5,4 que a gente vai ler no final, tá bom? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus tão poderoso, é de fato onisciente, o Senhor é de fato onipotente, onipresente, e o Senhor se importa com os teus servos, falhos, miseráveis, pecadores. Obrigado porque é o Senhor quem nos guia para a vitória, que já está aqui. Obrigado porque o Senhor nos dá livramento em meio à tentação, a toda e qualquer tentação. Nós te agradecemos, porque o Senhor é o grande conquistador, o grande dominador, que reina sobre tudo e todos, sobre cada aspecto da nossa vida, sobre cada situação em todo o universo, porque todas as coisas funcionam bem, porque o Senhor é quem está cuidando delas. Te agradecemos por isso, Pai, e agradecemos porque podemos, por causa da Tua graça, fazer parte disso, no nome de Jesus, amém. Bom, se não tem nenhuma dúvida, nenhuma observação, vamos a